Apresentaremos agora a última palestra desse bloco, intitulada Modelagem Multinível no R, que será apresentada por Luiz Paulo Lopes Fávero, que é professor titular de Data Science e Analytics da USP. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Paulo Fávero, sou professor titular de Ciência de Dados e Analytics da Universidade de São Paulo e para mim é um prazer ter a oportunidade de bater esse papo sobre modelagem multinível aqui no sexto CER, o sexto Seminário Internacional de Estatística com R. Quero antes de tudo agradecer pelo honroso convite feito a mim pelos professores Luciane Alcoforado, Orlando Longo e Marcos dos Santos. Muito obrigado. Já vou imediatamente compartilhar a minha tela. Muito bem, tela compartilhada. Vamos falar sobre modelagem multinível, uma breve fundamentação teórica dos modelos multinível, modelagem multinível com uma breve aplicação no R, e para quem tiver interesse, além do material que eu vou disponibilizar, dessa apostila, do banco de dados, do script, também pode apontar a câmera do seu celular, do seu tablet, do seu smartphone aqui para esse QR Code e você já vai imediatamente baixar o PDF dessa apresentação no seu dispositivo. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos começar com uma breve reflexão. Quando a gente estima um modelo supervisionado de machine learning, ou seja, um modelo preditivo, inferencial, modelo confirmatório, em que existe uma variável dependente do fenômeno que você quer estudar, ou seja, um modelo de dependência, é importante que a gente crie o melhor fit, o melhor ajuste para fins preditivos e inferenciais. Então, um gráfico dessa natureza aqui ajuda a gente a avaliar esse tipo de fit, ou a qualidade do ajuste. No eixo das ordenadas, a gente pode colocar os valores previstos, o y-chapéu, os fitted values obtidos da variável y, a partir daquele modelo estimado, e no eixo das abscissas, os valores reais daquela variável y, que constam inicialmente no seu banco de dados. E essa reta tracejada a 45 graus nada mais é do que a qualidade perfeita do ajuste. Se todos os pontos obtidos estiverem em cima dessa reta 45 graus, você não tem nenhum erro, né, em relação aos valores reais, valores previstos. Aí eu estimo o primeiro modelo, esse modelo 1, eu coloquei aqui em verde, tá certo? E esse modelo 1 apresenta alguns erros, né, a distância entre os valores reais e os valores previstos. Se você estimar o modelo 2, em amarelo, você percebe que está um pouquinho melhor do ponto de vista de qualidade do ajuste. Se estimar o modelo roxo, você percebe que, embora ele também apresente erros, a qualidade do ajuste é melhor em relação aos dois modelos anteriores. A gente vai fazer esse tipo de gráfico no final dessa apresentação lá no R. E a qualidade do ajuste pode ser obtida, o incremento dessa qualidade, com base na inserção de novas variáveis preditoras, a alteração da forma funcional do modelo, então a consideração de modelos eventualmente não lineares, etc., ou também com base na consideração de estruturas hierárquicas, e, consequentemente, a estimação de um modelo multinível a partir dessa estrutura hierárquica presente, eventualmente, no seu banco de dados. Mas o que significa isso? O que são, então, modelos multinível? Segundo os professores Howden-Bush e Blick, da Universidade de Chicago e da Universidade de Stanford, respectivamente, os modelos multinível são aqueles modelos que reconhecem a existência de estrutura multinível ou hierárquica nos dados. Como assim, Fávero? A gente vai discutir um pouquinho isso, mas são modelos que levam em consideração o aninhamento, ou seja, ninho, de nested, das características de indivíduos e da sociedade a que pertencem esses indivíduos, os contextos a que pertencem esses indivíduos. Tanto que os modelos multinível também são conhecidos por modelos hierárquicos, nested models, ou modelos com aninhamentos, modelos aninhados, modelos mistos, ou Random Coefficients Models, ou modelos de coeficientes aleatórios. Esse livro deles já tem 20 anos, é um clássico da área de modelagem multinível, hierárquica, linear models, recomendo bastante esse livro deles. Preparei para vocês aqui uma figura que deixa mais claro o que é o aninhamento. Imagina que eu tenho uma cidade, um município, e nessa cidade eu tenho alunos que vão para as escolas. Então, eu tenho alunos que vão para cada uma das suas respectivas escolas. O João, a Maria e o Pedro vão para a escola 1, a Antonieta, o Kleber e o Antônio e o Adelino, por exemplo, para a escola 2, a Júlia, o Ovídio e a Leonor para a escola 3, e assim sucessivamente. A gente tem características de alunos que variam para cada um dos alunos, como, por exemplo, quantidade semanal de horas de estudo para preparação para uma prova de vestibular ou para um simulado preparatório para o vestibular, por exemplo. Isso varia, o João estudou 10 horas por semana, a Maria estudou 15 horas por semana, por exemplo. Tá certo? Além disso, a gente tem características
de escolas que são invariantes para todos os alunos pertencentes àquela escola. Então, por exemplo, o tempo médio de experiência dos professores daquela escola. Esse tempo médio de experiência dos professores da escola incide homogeneamente sobre todos os alunos pertencentes àquela escola. Então, a gente tem características de alunos, características de escolas, e podemos também ter características de localidade, por exemplo, delegacias de ensino ou distritos que incidem homogeneamente sobre todas as escolas pertencentes àquela localidade e, consequentemente, sobre todos os alunos pertencentes àquelas escolas daquela localidade. Tá certo, pessoal? Então, o alinhamento está justamente aqui. Eu tenho características de alunos e, além disso, características de escolas a que pertencem esses alunos, que incidem homogeneamente sobre todos os alunos pertencentes àquela escola. Ou seja, eu tenho um ninho, um contexto, alinhamento. E, além disso, também posso ter, eventualmente, um nível 3, características de localidade que incidem homogeneamente sobre todas as escolas pertencentes àquela localidade. Tá certo? Graficamente, é como se eu tivesse isso aqui, pessoal. Imagina que eu tenho uma variável de desempenho escolar, como eu falei, uma nota 0 a 100 para um simulado preparatório para o vestibular. Eu tenho meus alunos e uma variável de aluno, por exemplo, quantidade semanal de horas de estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tende a ir melhor, é assim que a gente espera, né, no desempenho daquele vestibular. Então, se eu rodar, se eu estimar um modelo tradicional de regressão, por exemplo, por meio de mínimos quadrados ordinários, né, um OLS, dentro do guarda-chuva GLM, ou seja, Generalized Linear Models, eu posso ter um fit como esse. Perceba, não confunda esse gráfico com o gráfico anterior. Aqui eu tenho uma Y contra uma variável X preditora de indivíduo. Lá eu tinha uma Y chapéu contra uma Y para verificar o ajuste a 45 graus. Mas, independentemente disso, a gente percebe que, por meio da existência de alunos provenientes de diversas escolas, a gente tende a ter erros maiores na capacidade preditiva desse modelo, em comparação com uma situação em que eu pinto, aqui na cor que eu quiser, as escolas. Você tem os alunos provenientes da escola laranja, da escola roxa, da escola azul, da escola rosa. Então, o que acontece? Se eu rodar um modelo que tenta capturar esse fenômeno, eu vou ter o quê? Eu vou ter efeitos individuais e efeitos contextuais no nível escola. Efeitos contextuais esses que podem permitir a existência de interceptos diferentes para o modelo da escola 1 em relação ao modelo da escola 2, da escola 3, interceptos diferentes por escola, e da mesma forma, taxas de inclinação, os betas, taxas marginais de substituição diferentes para cada um dos grupos, para cada um dos contextos, para cada uma das escolas. E quando eu faço isso, eu naturalmente minimizo o quê? Minimizo os efeitos idiosincráticos, efeitos aleatórios intra-escola, para esses alunos da escola laranja, da escola roxa, e assim sucessivamente. Então, o que a gente está propondo é justamente o quê? Um modelo para cada escola. Então, o Y do indivíduo I, do aluno I na escola 1, é um beta 0 da escola 1, mais um beta 1 com a inclinação da escola 1, multiplicado por uma variável X do indivíduo I na escola 1, mais o efeito aleatório do indivíduo I que está na escola 1. Então, enquanto o beta 0 é o intercepto, o coeficiente linear, para o modelo que corresponde ao comportamento dos alunos na escola 1, o beta 1 é o quê? A taxa de inclinação, ou taxa marginal de substituição, ou coeficiente angular, do modelo estimado para os alunos da escola 1. Enquanto se altera a Y, ao se alterar em uma unidade, por exemplo, a quantidade semanal de horas de estudo, mantidas em mais condições constantes, tá certo? Para os alunos da escola 1. E essa taxa marginal de substituição pode ser diferente. Aliás, vai ser diferente, por exemplo, em relação aos alunos da escola 2, a não ser que sejam retas paralelas. Tá certo? No que diz respeito ao coeficiente angular. Muito bem, pessoal. Não para 4 escolas, mas para J escolas, de maneira geral, eu posso propor o seguinte modelo. Um Y do aluno I na escola J, um beta 0 para aquela escola J, mais beta 1 para aquela escola J, um XI do aluno I na escola J, mais um efeito aleatório desse aluno pertencente àquela escola. Para fim didático, eu estou colocando apenas, tão somente, uma única variável X do nível aluno. Muito bem. Só que como a gente propôs no gráfico, esse beta 0, e veja bem, sim, o intercepto pode variar entre escolas. E ele pode variar entre escolas em função de características de escola. Por que uma escola tem um intercepto lá em cima, já partiu num valor mais alto de desempenho, outra escola aqui embaixo? Será que tem características de escola que fazem com que isso aconteça? Essas características de escola, que são invariantes para todos os alunos pertencentes àquela escola, por exemplo, eu estou chamando de variável preditora W, e não X. A gente pode chamar de X também, mas só para fins didáticos. Ou seja, uma variável W só subscrito J. E, além disso, pode ter um efeito aleatório. Esse é o efeito escola, o efeito aleatório no nível escola, para todos os interceptos. Eu estou chamando de NI
0J, o efeito aleatório de intercepto no nível escola. O mesmo vale para o beta 1, ou seja, para os coeficientes angulares, para as taxas de inclinação. É o quê? Da mesma forma, um parâmetro, uma constante, mais eu coloquei o mesmo W, podia ser outra variável de escola, estou colocando o mesmo para fins didáticos, e mais um efeito aleatório de inclinação do nível escola, ou seja, efeito escola de inclinação. Eu vou verificar isso, um tapinha para cima, um tapinha para baixo, eu vou modelando cada uma das escolas. Se eu substituir na primeira equação, é exatamente o modelo de regressão, pessoal. Y igual a alfa mais beta x mais efeito aleatório. Y igual a beta 0 mais beta 1x mais efeito aleatório. Só que esse alfa, ou esse beta 0, não é um intercepto médio. É um intercepto com efeitos aleatórios que sofrem influência, eventualmente, de variáveis do nível escola, e que, além disso, podem sofrer efeitos aleatórios. Ou seja, é um intercepto com efeitos aleatórios. E a inclinação, da mesma forma, a inclinação com efeitos aleatórios. Será que existem alunos que têm desempenhos diferentes em função de características diferentes de alunos na mesma escola? Ok. Agora, será que existem características de escola que incidem homogeneamente sobre os mesmos alunos daquela escola, mas que podem incidir de maneira diferente entre alunos provenientes de escolas distintas e que, consequentemente, podem fazer com que o intercepto ou a inclinação de determinada escola seja diferente em comparação com outra escola, que é a variável W? Então, esse é o construto que a gente está propondo, com uma única variável x e com uma única variável W. Muito bem, pessoal, eu vou jogar essa equação aqui para cima e vou simplesmente aplicar a propriedade distributiva. O que significa isso? Significa que eu vou separar o que é componente de efeito fixo e o que é componente de efeito aleatório. Por quê? Eu vou jogar do lado gama 00, gama 01W, gama 10x, gama 11WX. E do outro lado, ni 0J, ni 1J vezes x e o epsilon e J. Então, simplesmente foi isso que eu fiz. A gente separou os efeitos fixos dos efeitos aleatórios. E é simplesmente um parâmetro, uma constante, mais um gama 10x, mais um gama 01W, mais uma interação XW, que no modelo tradicional, pessoal, me desculpe, raramente a gente considera, principalmente se for interações entre variáveis de níveis distintos. A gente chama de x1, a variável de aluno, x2, a variável de escola, e segue o jogo. E, menos ainda, consideramos o quê? Consideramos as interações entre um efeito aleatório de inclinação e determinada variável de nível indivíduo. Ou seja, o modelo multinível é naturalmente heteroscedástico, porque apresenta uma correlação natural entre os efeitos aleatórios, o tamanho do termo de erro, os efeitos aleatórios e determinada ou determinadas variáveis x, aqui a gente só considerou uma. Que é exatamente o que fala para a gente o professor Harvey Goldstein. O professor Harvey Goldstein era diretor do Centro para Modelagem Multinível da Universidade de Bristol, na Inglaterra. Ele faleceu em abril de 2020, recentemente, de Covid-19, uma perda imensa, uma referência, uma contribuição inestimável na área de modelagem multinível. Esse livro dele eu realmente recomendo também, Multilevel Statistical Models. O professor Harvey Goldstein fala para a gente o seguinte: os modelos tradicionais de regressão ignoram as interações entre variáveis no componente de efeitos fixos e as interações entre termos de erro e variáveis no componente de efeitos aleatórios. E vocês devem estar se perguntando, poxa vida, mas sempre quando eu tenho no meu banco de dados um contexto, como por exemplo aqui escolas, por ser setores, países, etc., dependendo da estrutura do seu banco de dados, eu sempre considero, Fávero, uma inserção de variáveis dummy. Então, por exemplo, se eu tiver 10 escolas, eu posso considerar 9 dummies, e aí uma escola de referência eu posso colocar no intercepto. Sempre faço assim. E não tem problema nenhum, sempre considerei dessa forma. Muito bem. E aí vem a professora Sophie Rabi-Hesketh, de Berkeley, e o professor Anders Skondal, do Instituto Norueguês de Saúde Pública da Universidade de Oslo, na Noruega, e também da Universidade de Berkeley, que falam exatamente isso para a gente no livro Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata. Apenas a inserção de dummies de grupo não consegue capturar os efeitos contextuais por completo, já que as dummies entram apenas, então, somente no componente de efeitos fixos e não fazem com que sejam considerados efeitos não observáveis, ou seja, os efeitos latentes sobre a variável de desempenho. Ou seja, as dummies fazem com que a gente considere como se fossem retas paralelas, sem que a gente permita o quê? Os efeitos aleatórios de intercepto e de inclinações. E é isso que a gente vai ver no R daqui a pouquinho. Para fechar essa primeira parte, essa breve introdução de modelagem multinível, eu coloco uma frase do professor Daniel Courgeot, que eu também gosto muito dele. Ele é diretor do Instituto Nacional de Estudos Demográficos da França, e ele é estatístico, filósofo e demógrafo.
Então, ele olha muito para a parte metodológica e epistemológica da construção da modelagem multinível. Inclusive, esse livro dele também é fantástico. É um livro mais qualitativo, fantástico. Metodologia e epistemologia da análise multinível. Olha o que ele coloca para a gente. Dentro de uma estrutura de modelo com equação única, parece não haver uma conexão entre indivíduos e a sociedade em que vivem. Nesse sentido, o uso de equações em níveis permite que o pesquisador pule de uma ciência a outra. Alunos e escolas, famílias e bairros, firmas e países. Ignorar essa relação significa elaborar análises incorretas sobre o comportamento dos indivíduos e, igualmente, sobre o comportamento dos grupos. Somente o reconhecimento dessas recíprocas influências permite a análise correta dos fenômenos. Então, feitas essas considerações, pessoal, vamos para o nosso R. Muito bem, pessoal. Essa pastinha está sendo disponibilizada para vocês, tá certo? Então, perdão, essa pastinha está sendo disponibilizada para vocês. Você tem lá uma apresentação, você tem um banco de dados e você tem um project e um script. E eu vou fazer o quê? Eu já vou abrir agora o nosso RStudio por meio do project. Muito bem. E agora também vou abrir o script que eu preparei para vocês. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Vou instalar os pacotes. Na verdade, para quem esse código, ele já, para quem não tem o pacote, ele instala. Para quem tem, ele lê e simplesmente carrega. Para quem não tem, ele instala e carrega automaticamente. Os pacotes são o Plotly da plataforma gráfica, o Tidyverse para carregar os pacotes. Não vejo muito como trabalhar com R sem o Tidyverse. O pacote Reshape Tool, a gente vai usar a função Melt para elaboração de determinado gráfico. O Kinitri e o Cable Extra para formatação de tabelas, eu vou usar um pouquinho também. Um gráfico interativo em 3D, a gente vai fazer por meio do pacote RGL e também a função Scatter 3D do pacote CAR. A função LME do pacote NLME para estimar o modelo multinível aqui nessa nossa apresentação. Lembrando que existe um pacote mais recente que também faz modelagem multinível para modelos não lineares. Por exemplo, modelo logístico, modelo Poisson, binomial negativo, Zero Inflated Model, modelo inflação de zeros, que é o pacote GLMM-TNB, tá certo? A gente vai usar aqui o LNE para a praticidade aqui da obtenção dos fitted values, simplesmente em relação a isso, tá bom? O LM-test, a gente vai usar a função LR-test para fazer um teste de razão de verossimilhança entre dois modelinhos. A função dummy columns para gerar variáveis dummy, né? No modelo OLS, conforme eu vou mostrar mais para frente, o pacote Fast Dummies, e depois para comparar modelos no output mais bonitinho, a função Export Sums do JTools. Quem estiver com o R4.2.0, o R mais recente, está dando um bugzinho, que até a data de hoje não corrigiram, deve corrigir em breve, no pacote RGL. Então, simplesmente comandem options RGL debug igual a true, para também você não ter problema na elaboração do gráfico 3D que a gente vai considerar aqui. Então, vou comandar isso, e aqui sim o algoritmo para ler para a gente. Se tiver instalado, carrega. Se não tiver, por favor, instala e carrega cada um dos pacotes. Ele está fazendo isso agora para a gente. E todo mundo foi true, então está tudo certinho. Vamos lá. Eu estou utilizando aqui um banco de dados que está no Manual de Análise de Dados, um livro que eu lancei em 2017 com a professora Patrícia Belfiore, e eu vou carregar uma base de dados de alunos e escolas, né? Então, para fins didáticos. Então, são 358 alunos provenientes de 10 escolas. Então, se eu utilizar aqui a minha função Cable, eu consigo visualizar o banco de dados. Eu tenho 358 alunos provenientes de 10 escolas, uma variável de desempenho, justamente uma variável y de nota de vestibular, por exemplo, de 0 a 100, quantidade de horas de estudo do nível aluno por semana, e o tempo de experiência médio dos professores da escola. Então, perceba, para todos os alunos da escola 1, o tempo de experiência médio é o mesmo. Olha só. Tá? Então, a gente tem o quê? A gente tem 47 alunos na escola 1, depois, a partir do 48, até os 72, então mais 25 alunos na escola 2 e assim sucessivamente. Dentro de cada escola, a variável W aqui, TEXP, tempo de experiência
do professor. Muito bem. Se eu gosto da função glimpse, porque mostra para a gente quais variáveis são factor, quais são double, quais são caracteres, etc. E aqui a gente está vendo que o estudante é quali, factor está como número, mas é quali, a escola também é factor, está como número, mas é uma variável qualitativa. Se a gente pedir o summary, a gente vai perceber o quê? Que, de fato, estudante e escola é só tabela de frequência. Então, 47 alunos na escola 1, 48 na escola 3 e assim sucessivamente. Tá bom? Por outro lado, o mínimo, mediana, média, máximo, primeiro quartil, terceiro quartil, etc., para as variáveis quantitativas, no caso aqui do exemplo, desempenho, horas, texto. Vamos falar um pouquinho sobre o balanceamento ou desbalanceamento, não tem problema nenhum, do banco de dados, pedindo um summarize quantidade igual a n, né, a função, para verificar quantos alunos tem por e group by escola. Então, como a gente falou, 47, 25, 48, até somando aqui 358 alunos, distribuídos nas 10 escolas, não tem problema nenhum. O fato de não haver balanceamento, o que tem para a modelagem multinível, se você tiver um contexto com 2 observações ou menos, ele vai ser deixado de lado, porque não vai conseguir calcular a variância dos efeitos aleatórios para aquele contexto. Tudo bem? Muito bom. Desempenho médio dos estudantes por escola. Então, eu tenho a nota média, né? Aqui, ó, desempenho médio, a média por escola dos estudantes de cada uma das escolas. 36, 21 e assim sucessivamente. E, consequentemente, eu tenho uma certa distribuição. Eu gosto desse gráfico que eu preparei para vocês, que ele mostra para a gente o que é a distribuição dos alunos em cada uma das escolas. E a média. Então, para outra escola, distribuição, para outra distribuição, e assim sucessivamente. Tá certo? E aí, pessoal, com base nisso, eu consigo pedir ou plotar o quê? Consigo pedir justamente a distribuição, o kernel, né, o kernel density estimation, KDE, da variável desempenho. Você percebe que, de fato, ela apresenta aí uma assimetria, né, mas é porque aqui estão todos os alunos. Se eu pedir esse mesmo gráfico por escola, a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar uma característica completamente diferente para cada uma das escolas. E eu coloco esse Scale Color Viridius. Isso aqui também é interessante porque muitas pessoas acabam tendo uma dificuldade maior para ler cores, né? Pessoas com daltonismo, enfim. Então, isso é uma funcionalidade muito interessante do R, né? O Viridis, tanto no que diz respeito ao color como ao fill, né? Para você conseguir... você não escolhe as cores, quem faz isso é o R para você, com base num range de cores que facilita a visualização para quem tem problema de leitura de determinados tipos de cor, quando você vai fazer uma aula, uma palestra. Então, sempre tento utilizar bastante o Viridis, para quem consegue enxergar cores, ok, quem não consegue tem uma facilidade maior de diferenciar as cores aqui, tá bom? E da mesma forma, quando a gente pede esse mesmo gráfico, mas com a funcionalidade Face Wrap, eu vou separar o quê? Eu vou separar as escolas em cada um dos gráficos, verificar que o histograma de cada uma delas não é tão assimétrico assim, na verdade é assimétrico quando a gente mistura alunos provenientes de escolas distintas. Então, pessoal, o que a gente está falando é isso aqui, ó. Primeiro gráfico, lembra do PowerPoint? Todo mundo junto. Mas na hora que eu pedi um color escola, e lembrando, estou colocando scale color viridis, o que acontece? Ele faz exatamente o que a gente fez no PowerPoint, alunos provenientes de escolas distintas. O que a gente vai modelar é isso. O que a gente está propondo aqui para vocês, pessoal, por meio do gráfico 3D, que está sendo gerado aqui, é exatamente isso aqui. A gente está propondo, pessoal, uma situação diferente dessa. Aqui é como se fossem todos os alunos da mesma escola. E eu tenho uma reta de regressão aqui. Olha o tamanho dos erros. Só que se eu girar para cá e verificar as escolas, eu tenho alunos provenientes de uma escola, da outra, da outra, da outra, da outra. Tá certo? E isso a gente não consegue visualizar. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar o group factor da escola. Só que tem um detalhe, pessoal. Essa função ela está permitindo aqui apenas 6 primeiras escolas. Eu defini aqui, ó, uma base do exemplo, as 6 primeiras em razão de uma limitação do algoritmo. Para 7 ou mais escolas, eu não estou conseguindo rodar esse gráfico, então eu escolhi as 6 primeiras escolas e olha o modelo multinível aqui. É como se fosse exatamente isso aqui. Isso aqui é o que a gente vai tentar capturar com alunos provenientes de diferentes escolas. Tudo bem, pessoal? Muito bom. Então, vamos partir para a modelagem propriamente dita. Estimação do modelo HLN2. O modelo HLN2, que eu estou criando esse objeto,
a função que eu vou usar é LNE. Componente de efeitos fixos. Como é que faz, Fávero, para enxergar isso aqui? Vamos para a apostila. O que está sendo proposto aqui, pessoal, é o seguinte. Desempenho em função de horas. Nível 1. Nível 2, beta 0, em função do tempo de experiência docente. Ni0J. Beta 1, em função do tempo de experiência docente. Ni1J. Na hora que a gente combina as equações de nível 1 e 2, mesma coisa que a gente já viu. Desempenho Ni0J mais Ni1. Perdão, gama 0J mais gama 10 horas, mais gama 01 TEXP, mais gama 11 TEXP horas, mais Ni0J mais Ni1 horas, mais efeito idiosincrático do nível aluno. Componente de efeito fixo, horas, TEXP, TEXP horas. Componente de efeito aleatório, o que apareceu? Horas. Vamos voltar para lá? Vamos voltar para o R. Componente de efeito fixo, desempenho em função de horas, TEXP, TEXP horas. Componente de efeito aleatório, random, horas, pipe e escola, no nível superior. Então, é sempre quem entra no nível, no componente de efeito aleatório, a variável horas de nível 1, isso com alinhamento por escola, que é o nível 2. Banco de dados. Método é o método Restricted Estimation of Maximum Likelihood, o método de verossimilhança, de maximização da função de verossimilhança no conceito restrito, porque é um pouco menos demandante computacionalmente, principalmente para grandes bancos de dados. Então, vamos rodar esse modelo. E aí, pessoal, o que eu preparei para vocês aqui? Para a gente enxergar, para a gente falar esse Vzinho, não é Vzinho, é um Mi. Então, para a gente enxergar o quê? Enxergar os efeitos aleatórios, no caso de intercepto. Ni0J, do efeito escola, para cada uma das escolas. Então, a escola 3 já parte lá de cima. Tem um efeito aleatório de intercepto bem grande em comparação com a escola 7, que já parte lá de baixo, por exemplo. Então, é o tapinha que eu falei, o efeito escola no nível, no que diz respeito ao intercepto, melhor dizendo, efeito escola de intercepto. E da mesma forma, Ni1, efeito escola de inclinação. Se por um lado a escola 3 começa lá em cima, a taxa de inclinação dela é bem menor do que a escola 7, que começou lá embaixo, mas com uma taxa de inclinação muito superior. Tá certo? Vamos gerar os fitted values do modelo HLM2, considerando, inclusive, obviamente, os efeitos aleatórios de intercepto e de inclinação. Tá certo? Então, predict HLM2 dessa base de dados, vamos comandar. E, consequentemente, eu tenho condição de fazer esse gráfico, que é o gráfico que mostra para a gente os fitted values a partir dos scatters por escola. Tudo bem? Muito bom, pessoal. Então, escola 7, ó, só de curiosidade. A escola 7 aqui, ó, escola 7. Quando a gente coloca o ggplotly, a gente consegue tornar o gráfico interativo, né? Então, escola 7, o intercepto lá embaixo, mas com uma taxa de inclinação muito maior, né? Por exemplo, do que a escola 3, que tinha um intercepto mais aqui para cima, mas com uma taxa de inclinação bem menor. É isso que a gente está falando aqui. Bom, podia parar por aqui a minha apresentação, mas eu vou continuar fazendo apenas tão somente uma comparação com o modelo OLS com dummies. Porque se eu nem colocar as dummies, o modelo já vai perder de lavada. Vamos colocar as dummies. Então, eu vou criar um objeto, um banco de dados estudante escola dummies, a função dummy columns do pacote fast dummies, a partir do banco de dados estudante escola, quais variáveis que eu vou dummizar? Escola. Vou remover a primeira dummy, ou seja, a primeira escola. A primeira escola vai para o intercepto. Não tem problema nenhum. N-1 dummies. Então, remove first dummy. Podia ser um argumento remove most frequent dummy, removeria a escola com maior quantidade de alunos, mas enfim, estou colocando remove first dummy igual a true, remove selected columns. Então, o modelo que eu vou propor é, a partir da criação, aqui, ó, vou dar um cable, de dummies, a partir da escola 2, ó, dummy, escola 2, escola 3, escola 4, escola 5, escola 6, escola 7, escola 8, escola 9, escola 10. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um modelo com desempenho, horas, TEXP, e ninguém pensa em fazer TEXP vezes horas, com as dummies de escola. Exatamente como está na parte de baixo desse slide. Então, horas, TEXP, de J valendo de 2 até 10, porque eu dei remove first dummy igual a true. Gama 3 vai ser a escola 2, gama 4 a escola 3, e assim sucessivamente. E vou rodar este modelo OLS. Está aqui, exatamente função LN, que dá o quê? Que dá o modelo OLS. Na hora que eu rodo, eu não estou mostrando o summary, pessoal, porque alguns parâmetros não vão se mostrar estatisticamente significantes. Por exemplo, o da escola 10, o beta da escola 10 não vai se mostrar estatisticamente diferente de 0 a 95% de confiança. Então, já vou partir para um stepwise com 5% de significância para já mostrar o modelo final para vocês. E já vou aproveitar esse modelo final, pedir
os fitted values desse modelo final, que eu estou chamando de OLS Dummies Step. Então, eu pedi aqui e olha o que eu acabei de fazer. Isso aqui, desempenho escolar em função da quantidade semanal de horas de estudo, usando os fitted values do modelo OLS com Stepwise. Perceba a diferença. Perceba a diferença. Muito bem, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu gosto desse pacotinho de JTools, a função de Sport Sums, porque para quem escreve paper, para quem gosta de já pegar os outputs aí dos betas e comparar, né, que já sai com uma cara de paper. Então, OLS com dummies, os parâmetros, veja, escola 10 não está aqui, sai fora no Stepwise, e o HLM2, que é o primeiro que eu tinha estimado. Perceba a quantidade? A diferença é a quantidade de parâmetros do componente de efeitos fixos. Aqui a gente tem horas, TEXP horas. E aqui a gente tem um monte de dummies. A diferença é que para o modelo HLM, para o modelo hierárquico, o linear model, a gente tem o quê? As variâncias dos efeitos aleatórios, né? Então é justamente isso que vai compor lá aquilo que a gente estimou em termos de Ni0J e Ni1J, os efeitos de intercepto e de inclinação no nível escola. Para a gente comparar os valores dos logaritmos, os valores dos logaritmos das funções de verossimilhança, eu estou pedindo aqui os log leaks, né? LL, log likelihood, do modelo OLS com dummies e do modelo multinível, né? Ou seja, a gente tem uma superioridade do modelo multinível, que é um log leak menor em módulo ou um log leak maior, né, digamos assim, que é o que a gente espera, quanto mais próximo de zero, né, do lado negativo, melhor. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é justamente a comparação que a gente pode estatisticamente verificar por meio do likelihood ratio test da função do pacote LM test dos dois modelos, mostrando a superioridade estatisticamente falando, do modelo HLM2 em relação ao modelo OLS com dummies. Se você colocar o modelo OLS sem dummies, vai para menos 1.300 alguma coisa. Depois vocês podem, inclusive, fazer o teste. E para a gente finalizar, eu faço o mesmo gráfico que comecei essa apresentação. Então, na verdade, o rosa é o OLS com dummies, o ajuste aqui, os fitted values contra a variável y, mostrando um ajuste bem melhor do modelo multinível, mesmo com uma quantidade de parâmetros no componente de efeitos fixos bem menor. Tá bom, pessoal? Então, essa era a mensagem que eu tinha para dar. Realmente, o mundo é multinível, o mundo é contextual. Por mais que muitas vezes você não enxergue grupos explicitamente, os grupos existem de maneira latente. Isso faz com que, efetivamente, a gente tenha uma superioridade na estimação desse tipo de modelo. Tá bom, pessoal? Eu fecho a minha apresentação com exatamente este gráfico, agradecendo imensamente os professores Luciano Alcoforado, Orlando Longo e Marcos dos Santos pela honrosa oportunidade. Muito obrigado. Convido agora para conversar com o palestrante e encerrar o evento nossos moderadores, o professor Orlando Longo, da UF, professora Luciane Alcoforado, da AFA, e o professor Marcos dos Santos, do IME. É com alegria que eu recebo o professor Marcos aqui. Como disse alguém lá no chat, nós estamos fechando com chave de ouro esse segundo dia de evento. Lembrando que ainda temos mais um dia, que é o Educacer, amanhã, com vários minicursos. Mas as palestras estão encerrando com o professor Faveiro. Então, eu gostaria de dar, então, as minhas boas-vindas. E também comentar aqui, para quem não sabe, nós estávamos, antes da pandemia, programando a vinda do professor Faveiro, seria presencial, né, professor? Se Deus quiser, ano que vem, estaremos no presencial e aí poderemos nos encontrar. Eu acho que essa modelagem apresentada aqui, ela é muito interessante, ela é muito empolgante. Eu acho que à medida que a gente vai vendo assim os resultados, fica até difícil, né, escolher outro método. E eu, assim, talvez um grande desafio para adotar essa modelagem seria, não sei, uma impressão, talvez, a interpretação dos parâmetros, professor Fávero. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso, como que poderia ser? Depois eu passo a palavra aí aos meus colegas. Boa tarde a todos, vocês me ouvem bem? Sim.
boa tarde, um enorme prazer, uma grande satisfação ter a oportunidade de conversar com vocês aqui no SER, professora Luciana Alcoforado, professor Orlando Longo, professor Marcos Santos, uma satisfação imensa vê-los, ainda que de maneira virtual, como você bem colocou, professora, em breve, se Deus quiser, estaremos juntos presencialmente. A dificuldade, sim, é na interpretação dos parâmetros, principalmente dos parâmetros das variáveis interativas, porque nós, quando permitimos a inclusão de efeitos aleatórios, tanto de intercepto quanto de inclinação, surgem interações entre variáveis de níveis distintos. Por exemplo, uma variável x de nível 1, e no exemplo a gente usou uma única variável de nível 1, uma única variável de nível 2. Esse negócio é explosivo. Quando a gente tem uma quantidade bem maior de variáveis de nível 1, não só, por exemplo, quantidade de horas, peguei um caso da área de educação, mas poderia ser em qualquer área, uma quantidade de horas, poderia ser, por exemplo, dedicação do aluno, renda familiar do aluno e assim sucessivamente. Cada uma dessas variáveis, a gente multiplicando por variáveis W, eu chamei de W, mas também são preditoras de nível superior, de nível contextual, por exemplo, características de escola, não só tempo de experiência do docente, mas se a escola é pública ou privada, algumas outras características do nível escolar. Quer dizer, a quantidade de preditoras passa a ser realmente explosivo, e isso faz com que seja profundamente demandante computacionalmente para a convergência da função de verossimilhança do algoritmo. Eu já vi por diversas vezes modelagem multinível em que, quando você roda um OLS, embora com uma capacidade preditiva bem pior, você roda um OLS com uma base enorme, enfim, na nuvem, às vezes em Databricks, às vezes para Big Data, etc., demora 2, 3 horas, ele demora 10, 12 horas para convergir o modelo multinível, mesmo com uma quantidade menor de parâmetros, mas justamente por conta das interações. Se a gente tiver condição de esperar, a capacidade preditiva depois vai ser muito maior. Mas, na verdade, voltando para a sua pergunta, professora, se tiver um beta multiplicado por x1 multiplicado por w, na verdade aquele beta é um efeito marginal de substituição, uma taxa marginal de substituição, quando se altera em uma unidade a multiplicativa, e não só a x. Eu vejo muita gente escrever, inclusive, isso errado, ou equivocadamente em papers, etc., porque quando se aumenta em uma unidade a variável x, se altera em tanto a y. No modelo tradicional GLN, por exemplo, estimado por OLS, pode ser. Mas aqui, se você tiver um beta 1 multiplicado por uma x1, e lá no meio do modelo tiver um beta k multiplicado pela mesma x1 vezes w, a alteração em y, quando se altera em uma unidade a x1, não é só o beta 1. É o beta 1 mais uma composição daquele beta k, que por vezes aparece com sinal invertido, para ter a compensação, o equilíbrio, no caso entre contextos, no caso entre escolas. Então, esse tipo de análise, a taxa marginal de substituição, quando se altera em uma unidade determinada variável preditora, é importante que o analista, é importante que o autor, quem esteja estudando o fenômeno, faça esse tipo de avaliação. Não sei se eu fui claro na resposta. Sim, porque esse é sempre um cuidado, né, que o analista tem que tomar, né, porque é a hora que ele vai comunicar os resultados para até uma pessoa que não compreende bem esse método, né? Então, se ele comunica errado... Né? Muitas vezes a magnitude dos parâmetros é completamente diferente em relação aos parâmetros obtidos por método OLS, por exemplo. A gente viu, inclusive, aqui nesse modelinho que a gente trouxe, o próprio beta zero é explosivo para o OLS. Quando você utiliza no multinível, ele tende a se reduzir, porque, na verdade, a gente está capturando cada um dos interceptos individualmente por contexto. E o intercepto aleatório é simplesmente, o Ni0 que a gente coloca, é simplesmente as diferenças. Se o Ni0 não for estatisticamente significante, ou não tiver incremento de log-leak, quando a gente permite a inclusão dele no modelo, e, ao mesmo, as taxas de, na verdade, os interceptos, e, ao mesmo tempo, se as variâncias das taxas de inclinação dos Ni1 também não se mostrarem estatisticamente significantes, ou seja, se também não ocorrer
incremento, ganho estatístico de log leak pela inclusão dos efeitos aleatórios de inclinação, aí a gente regride para o caso tradicional OLS. Então, quer dizer, se o Ni0J e o Ni1J não forem estatisticamente diferentes de zero, a gente corta aquele termo, corta o outro, a gente regride a quê? A um modelo só com o efeito idiosincrático de nível 1, que é o tradicional OLS. Ou seja, os modelos GLM, entre os quais os estimados por OLS, são casos particulares do modelo mais amplo a partir do qual os outros derivam, que são os modelos multinível, que partem da identificação de contextos. Contextos esses que podem ser diretamente observáveis, como escola, o João está na escola A, a Maria está na escola B, naturalmente, ou, por vezes, e é o que a gente tem estudado cada vez mais, contextos não diretamente observáveis, que é o que o Gelman fala bastante, contextos latentes. Por exemplo, a implementação de um algoritmo não supervisionado de machine learning, como a análise de cluster, por exemplo, em que a gente estratifica a amostra em grupos, e esses grupos não diretamente observáveis entrarem como contextos ou como efeitos aleatórios. Isso tende a aprimorar consideravelmente a capacidade preditiva dos modelos. Isso para qualquer tipo de modelo. A gente fez aqui para um caso linear, para um caso em que a Y é quantitativa, bonitinha, então, mas também vale para uma Y-quali, para o modelo logístico binário, para o modelo logístico multinomial, para o modelo de contagem, Poisson, binomial negativo, não importa, não importa. Orlando? Está fechado o microfone. Pronto, abri. Estão escutando? Sim. Professor Fávero, é um prazer tê-lo no nosso seminário. Agradeço a sua, como é que se diz, espontaneidade de ter aceitado o nosso convite, tá? E, claro, a professora Luciane já fez aí um pré-convite entre dia 24 e 26 de 2023, em maio. Já bloqueei sua agenda aqui no Rio de Janeiro. Com muito prazer, vai ser uma honra. Obrigado. Tá, honra nossa aqui encerrar com chave de ouro aqui o nosso ser com a sua excelente palestra. Não sei se o senhor sabe, eu sou, como é que se diz, engenheiro civil. Eu também. Não, sou de formação engenheiro civil. Eu também. Também? Também. Bom, então vai ser mais fácil essa pergunta você me responder. Como é que nós poderíamos utilizar esse método na engenharia civil? Bom, tive a oportunidade de utilizar recentemente num projeto de avaliação imobiliária. Então, quando você... porque os bens de propriedade imobiliária não são diretamente comparáveis, ao contrário de outros bens mais comoditizados, em que a elasticidade é muito superior. Se a gente for comparar, por exemplo, o saco de batata ou mesmo o saco de cimento, você compara o preço. Então, realmente, guardados algumas propriedades dos atributos, você está comparando o preço e você está diante de uma elasticidade de preço superior. Quando você fala do bem final, que é um apartamento, que pode estar na Urca, que pode estar em Ipanema, ou aqui em São Paulo, pode estar no Ibirapuera, em Moema, na Vila Mariana ou no Morumbi, etc. Às vezes apartamentos no mesmo prédio, inclusive com preços completamente diferentes, porque um está com a face para onde nasce o sol, o outro está em cima do salão de festas que tem mais barulho, o outro está lá em cima e tem um ruído menor. Então, quer dizer, essas distorções, se nós não tentarmos enxergar, de novo, clusters de indivíduos, e aqui os indivíduos são as unidades imobiliárias, que possam fazer com que a gente estratifique esses comportamentos em que a Y pode ser o preço ou o logaritmo natural do preço, dependendo da distorção, você pode traçar ou estimar um modelo que regride apenas tão somente a média, mas sem que esse modelo capture eventuais distorções, às vezes
de unidades que estejam em edifícios diferentes, em bairros diferentes, mas que estariam, por alguma razão, nos mesmos clusters em relação à quantidade de amenidades urbanas no entorno, quantidade de dormitórios, banheiros, etc. Então, a gente fez um trabalho recente, foi ano passado, de avaliação imobiliária em que a projeção da estimação de um modelo tradicional, eu estou chamando tradicional GLM, não regredia a fitted values tão bem ajustados quanto o modelo multinível com a permissão da identificação dos grupos. Agora, o desafio não é considerar apenas e tão somente os grupos, de novo, diretamente observáveis. É fácil falar, esse apartamento está em Ipanema, esse outro também está em Ipanema, esse outro está em Ipanema. Esse outro está na Barra, esse está na Barra, esse está na Barra. Beleza, isso é fácil, isso é observável. O mesmo vale para São Paulo. Tá Moema, ou está no Morumbi. Agora, o desafio é tentar encontrar clusters não diretamente observáveis ou latentes que possam fazer com que esses comportamentos sejam implícitos e que aumentem ainda mais a possibilidade de geração de fitted values mais bem ajustados. E essa é a grande vantagem, na minha humilde opinião, para a estimação de modelos multinível após a estimação de um modelo de machine learning não supervisionado, por exemplo, como um exemplo que eu dei, análise de clusters. Existem vários tipos de clusterização, enfim, mas é aquela que a gente identificar. Então, eu acho que para o mercado imobiliário a gente fez na prática e acabou, felizmente, dando muito certo. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Já pensei aqui em alguns temas para jogar para os alunos, para eles desenvolverem dentro dessa sua metodologia aí. Tá? Vou passar ao professor Marcos aí, que é o nosso, como é que se diz? Professor de teoria das decisões aí na pesquisa operacional. Nosso velho amigo de guerra. Meus amigos, boa noite. É uma satisfação estar aqui com o professor Lano, professora Luciane, professor Fávero, que aí é a estrela da noite. E eu acho que ultimamente eu tenho visto mais o Fávero que a minha esposa, rapaz, porque toda semana eu estou falando com o Fávero, mandando WhatsApp, mandando e-mail, falando. Eu já vejo mais o Fávero que a minha mulher, cara. Marcos, você está trabalhando muito, hein? Mas faz parte, né? Então, para a gente é uma satisfação, brincadeiras à parte, né? O professor me desculpe, é o meu jeito, né? Então, para descontrair. Mas é uma satisfação enorme receber o professor Fávero aqui. O professor Fávero é uma autoridade aí no assunto, em análise de dados, em pesquisa operacional. Eu falei para ele, é verdade, eu já utilizo o livro dele há anos, o Pesquisa Operacional para os cursos de engenharia e o Manual de Análise de Dados, né? E, curiosamente, ele indicou aí um monte de referências sensacionais, mas a modéstia o impediu de falar sobre o livro dele, que até onde eu conheço, até onde eu saiba, no Brasil, é o material mais completo que nós temos em português. É um tijolo que, se cair de cima do prédio na cabeça de alguém, mata o sujeito, né? É um tijolão com mais de 1000 páginas, super completo, em português, né? Material realmente com aquela qualidade, a gente só encontra em inglês, não tem nada parecido aqui no Brasil, né? Então, quem quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo fortemente aí o Manual de Análise de Dados do professor Fávero, né? E, professor, eu anotei várias coisas aqui, mas nem vai dar para, durante a apresentação, né, nem vai dar para falar, porque, né, enfim. Eu fiquei impressionado e até com um pouco de inveja, né, porque quando a Luciane me convidou para falar, né, sobre o HP Gaussiano, então me falou que eram 20 minutos, eu falei, ora, mas é impossível falar alguma coisa, algum conteúdo em 20 minutos, né? Eu preciso, no mínimo, 1 hora. E aí fui lá, fiz a minha apresentaçãozinha meia boca, né? Não deu para mostrar muitas fórmulas. E quando chegou aqui na apresentação do professor Fávero, ele simplesmente foi uma overdose de conteúdo, zipado em 20 minutos, né?
uma quantidade absurda de conteúdo, tudo de maneira coerente, encadeada. Então, foi muito bacana. O curso que ele deu em 4 horas no SPOLM, ele conseguiu zipar em 20 minutos, não sei como, aqui no Sena. Impressionante. Mas o que eu queria perguntar, professor, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. Bem, um aspecto que eu achei muito interessante nessa sua abordagem foi exatamente o senhor começar com uma abordagem simples, um exemplo concreto, né, dos estudantes do bairro, né? Porque, assim, nós que trabalhamos com modelagem matemática e normalmente as pessoas já criam uma certa resistência com o assunto. Então, se nós chegarmos, né, com uma abordagem muito carregada, muito pesada, né, o que acontece? Ao invés de nós atrairmos as pessoas para a nossa ciência, né, nós acabamos espantando as pessoas que a maioria já não gosta, falar, esses caras aí são malucos, não falam nada com nada, né, deixa eles lá conversando entre eles. E eu penso que esse tempo já passou. Eu penso que a ideia é justamente o nosso compromisso com a sociedade é nos fazermos entender, né? É que a sociedade entenda a nossa ciência, entenda o nosso trabalho, entenda que o nosso trabalho é necessário, não é maluquice, né? Que a sociedade precisa desses modelos para tomar melhores decisões, né? Então, eu gosto muito dessa abordagem, eu tento seguir nessa metodologia que o professor Fávero segue, sempre com modelos simples, contextualizados. Vamos lá, você vai comprar um carro, e aí, o que você tem que olhar? Vou trocar de celular, né? Então, eu tento seguir exatamente essa mesma linha de raciocínio. Mas disso que o professor Fávero apresentou, aí eu queria que o senhor falasse um pouco, professor. Eu penso que assim, o maior desafio, né, para quem está modelando é justamente a granularidade desse modelo, né? Porque como ele é multinível, aí tem a ver com a resposta anterior que o senhor deu, né? Nós temos aí uma explosão combinatorial, né? Dependendo do número de níveis que nós temos. E aí o fato o mundo é multinível, os problemas são multiníveis. Isso, para mim, não resta a menor dúvida. O problema né, que horas que eu vou definir se no meu problema, na minha análise, eu preciso de 3 níveis, ou de 5 níveis, ou de 10 níveis. Né? Quer dizer, eu acho que esse que é o desafio, né? O quanto eu vou descer na hierarquia dessa árvore. Né? E eu queria que o senhor fizesse alguma consideração sobre isso. Perfeito, professor Marcos, também enorme prazer vê-lo novamente de forma tão intensa como você bem colocou aí. Está me vendo mais que a Patrícia também, não, né? Mais que a Patrícia. Mas é muito bom sempre te ver também, Marcos. Obrigado. Só um comentário em relação à sua fala anterior, e eu já vou para a sua pergunta. Eu concordo 100% com você. A gente não pode deixar, independentemente de qual seja a nossa área afim, dentro do grande guarda-chuva de ciência de dados, né? PO, estatística, econometria, algelim, cálculo, trigonometria, não importa. A gente não pode fazer com que o ensino dessas áreas perca o encanto. Né? É como a gente tem que tentar contar um conto de fadas, contar a história... uma história A, uma história B, sem trazer de cara já a dificuldade inerente à área afim. A área afim tem que ser fácil. Muitas vezes a estimação, o meio, né, pode ser um pouco mais árduo, um pouco menos árduo, etc., mas tem que ser palpável, né? Aluno, escola, os exemplos todos que você dá também nas suas aulas, daí a gente consegue enxergar. Né? Não dá para fazer um exemplo desse e, ao mesmo tempo, falar o custo do disclosure voluntário das empresas de capital fechar, fala, mas peraí, já perdeu 80% do público, né? Então, eu concordo 100% com você e a gente acredita que essa seja uma das nossas responsabilidades também, né? Todos nós. Com relação à sua pergunta, ela é extremamente inteligente também. Participei de uma defesa, de uma banca
do Rafael Goldschmidt, na Getúlio Vargas, ele fez um modelo multinível com 6 níveis. Era assim, nível 1, dados, era temporal, nível 1 tempo, nível 2, firma, características de firma, era da área de estratégia, nível 3, os municípios, nível 4, os estados, onde os municípios estavam, nível 5, nível país, porque não eram só firmas brasileiras, então tinha firma de Nova York, de Chicago, de Lisboa, de Madrid, etc. E nível 6, que não apresentou variância estatisticamente significante, mas ele colocou para tentar identificar os blocos econômicos a que pertencem os países, né? Então, Portugal e Espanha estão no mesmo bloco, por exemplo, Brasil e Argentina, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, o construto você estabelece, que é a frase do Daniel Curjot, né? Então, esse ping-pong entre a observação do nível indivíduo e dos aspectos contextuais, você pode construir, só abrindo parênteses. O difícil é que muitas vezes esses alinhamentos não são perfeitos. Por exemplo, se esse ovo está nessa cesta, não está naquela. Então, o alinhamento perfeito. Agora, você começa a misturar setor com país, por exemplo, a coisa já fica complicada, porque, um exemplo, uma firma de aviação brasileira e uma firma de aviação australiana, ok. Só que você começa a colocar uma firma de mineração brasileira e uma firma de mineração australiana. Então você tem um cross. Se for mineração, essa fica junto com essa. Se for setor, se for país, já aquela outra fica junto com essa, mistura aviação dentro do mesmo país. Então, o cross classification dentro da modelagem multinível é um desafio atual, hoje. O pessoal está discutindo a classificação cruzada dentro dos ninhos, das cestas, para estimação de parâmetros quando isso ocorre. Porque daí, você colocar firma com país, firma é nível 1, país nível 2. Firma com setor, firma é nível 1, setor nível 2. Agora, firma com país setor é firma nível 1 e a classificação cruzada setor-país no nível 2, não tem nível 3. Então, olha que maluquice. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tocou numa outra palavra extremamente importante, professor Marcos, granularidade, né? Precisa ocorrer também substancialidade amostral, intracontexto, senão o modelo não estima. Porque quando a gente vai avaliar a variância dos efeitos contextuais, os efeitos de aleatórios de intercepto, inclinação, você precisa ter no mínimo 3 indivíduos dentro de cada cesta, de cada contexto. Então, no mínimo 3 alunos dentro de escola. Se pegar uma escola com um aluno só, automaticamente vai ser excluída a modelagem. Isso não é só exclusivo do R, isso não é do pacote, isso é da estrutura de estimação. Isso vale para o R, para o Python, para o Stata, para o SAS, para quem você quiser. Tá? Então, se tiver 10 alunos naquela escola, mas uma escola no município, automaticamente aquela escola, aquele município, aqueles 10 alunos vão sair da amostra total para fins de estimação dos parâmetros. Então, é importante que você tenha, no mínimo, 3 unidades observacionais em cada um dos contextos de nível superior. Tá? Mesmo que você não tenha, a gente até mostrou aqui, eu fiz questão de trazer um dataset não balanceado para mostrar isso. Numa escola eu tenho 10 alunos, na outra eu tenho 25, na outra eu tenho 42, não tem problema nenhum o desbalanceamento, desde que haja uma quantidade mínima de observações intracontexto, para fins de estimação dos parâmetros e da variância. Você não tem variância, né? Da variância dos efeitos aleatórios daquele contexto, daquele grupo. Não sei se eu fui claro na minha resposta, Marcos. Foi claríssimo, foi ótimo. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Temos Professor aí uma Fábio. pergunta do pessoal. Quer fazer, Orlando? Não, eu só queria fazer uma complementação com essa explicação que você tinha me dado. Desculpe você, hein? Claro, por favor. Que você tinha feito antes, quando eu te perguntei o negócio da construção civil. Agora, com essa, eu já comecei aqui a bolar algumas coisas para deixar a garotada, como é que se diz, de cabelo em pé. Tem muita coisa para ser feito ainda na engenharia civil, mas muita, porque ainda o pessoal não entrou naquela de usar a parte matemática para
fazer os controles, por exemplo, de uma construção, ou de um projeto, ou coisa parecida. Faz daquela forma muito trivial. Então, com essas respostas que você deu aí, eu falei, meu Deus do céu, agora vai ser comigo. E, claro, quando eu tiver problema, adivinha para quem eu vou falar? Pedir ajuda. Ô, Fávero, só para complementar aí a sua explicação, uma dúvida que eu teria, assim, é que você falou no mínimo 3, né? Para cada, imagino eu, que cada cruzamento de nível com as variáveis. Você tem que ter como se fosse a casela ali, né? Sim. Mas essa preocupação, porque você falou, se não tiver, já é excluído. E como eu imagino que esses bancos de dados sejam muito grandes, talvez você leve um tempo para explorar isso ou não. Se eu jogar isso na modelagem, ela já faz essa seleção para mim? Já. Ou eu tenho que fazer uma prévia antes? Não, ela já faz. Esses diagnósticos que a gente acabou colocando aqui, eu acho que são interessantes para mostrar graficamente, enfim. Mas, por vezes, a gente se depara com situações, pegando até o gancho, eu vou responder sua pergunta, professora, com base na colocação agora do professor Orlando. Dentro da construção civil, avaliação de fornecedores. Né? Você pode, inclusive, fornecedor de cimento, de aço, de gesso, de tijolo, etc. Para alguns tipos de materiais, a quantidade de fornecedores é muito maior. Para outros tipos de materiais, a gente está na mão de 2 ou 3, né, que são os oligopólios aí, com franjas, etc. Então, a gente pode ter, para pisos, cerâmicas, a gente pode ter nossa base 20 fornecedores, é mais. Na hora que a gente vai falar de aço para construção civil, nós 3, 2 ou 3, etc. Então, não tem problema absolutamente nenhum esse desbalanceamento, desde que haja esse mínimo de 3, porque sempre, graficamente, é aquela história. Imagina o scatter, a Y com a sua X. Sempre imagina isso. Se a gente sempre imaginar desse jeito, a gente, independentemente de qual seja a Y, desempenho do fornecedor, prazo de entrega, nota de aluno, não importa. A Y e a X. Eu vou fazer um scatter. Às vezes eu tenho 3 pontinhos para o nicho aço. Eu tenho 20 pontinhos para o nicho piso cerâmico. Só que um está com inclinação bem maior, eu consigo traçar. Eu vou ter um desempenho pior intracontexto para aqueles 3. Pode ser que aquele beta, inclusive, não seja aquele beta, não seja estatisticamente significante, em comparação às observações de um outro contexto cuja subamostra seja maior. Não tem problema nenhum, mas pode ser. Então, a gente está permitindo que efeitos aleatórios de inclinação e de intercepto para cada um dos grupos. Quais são os grupos? Depende do fenômeno que a gente está estudando. Então, eu não sei se eu acabei fugindo da pergunta, professora Luciane, mas pegando o gancho do professor Orlando, não há problema absolutamente nenhum, e o próprio modelo mostra isso para a gente, porque o cálculo da significância estatística, da variância dos efeitos aleatórios de inclinação de interceptos, Ni0J e o Ni1J, ele vai calcular com base na quantidade de observações que tem para cada um dos grupos. E aqueles com 2 ou menos observações nem vai calcular. Ele não mostra. Bom, tem uma pergunta aí do Fabiano. Ele quer saber que critério que utiliza para considerar uma variável aleatória, porque provavelmente para separar o que é nível, né, do que seria uma variável aí nesse contexto. Boa noite, Fabiano, tudo bem? Vamos lá, deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Na verdade, o efeito aleatório é do intercepto e da inclinação, não da variável. Então, você tem o primeiro pedaço do modelo, que é aquele beta 0 mais beta 1 x1, mais beta 2 vezes W, que é a variável de nível 2, mais um beta 3 x1 vezes W. Tudo isso é componente de efeito fixo. Pum. Você tem uma outra parte, lá no slide do Harvey Goldstein. A outra parte é o Ni0J, que é efeito aleatório de intercepto, um Ni1J vezes a variável X
e mais um efeito idiosincrático, que é o tradicional termo de erro geral que a gente usa lá na regressão. Se o Ni0J, efeito aleatório de intercepto, não for estatisticamente diferente de zero, e o mesmo valer para o Ni1J, o efeito aleatório, termo de erro global, fica reduzido simplesmente ao epsilon, que é o efeito aleatório da regressão tradicional, e a gente regride a um OLS. Então, a gente está permitindo que existam efeitos aleatórios, diferenças nos interceptos entre as observações provenientes de grupos distintos e nas taxas de inclinação dos modelos para cada um dos contextos, para cada uma das observações provenientes de grupos distintos, para tentar capturar de maneira mais apropriada o modelo como um todo. Então, esse segundo pedaço, todo ele é componente de efeito aleatório, o que faz com que o modelo multinível consiga capturar naturalmente eventuais problemas de heterocedasticidade, que o modelo tradicional de regressão não consegue capturar. Por quê? Porque existe uma correlação direta entre a variável x e o componente de efeito aleatório, porque a x está dentro do termo de erro no modelo multinível, que é aquele slide do do professor Harvey Goldstein que eu mencionei. Então, o que eu, sinceramente e humildemente falando, recomendo é que sempre a gente tente enxergar contextos e parta da modelagem com a permissão, com a consideração de efeitos aleatórios, tanto de intercepto para cada uma das retas, como de inclinação. Agora, só um outro comentário. Se o efeito aleatório de inclinação, Fabiano, a variância for zero, o que significa? As retas são todas paralelas. Ou seja, eu só tenho efeito aleatório de intercepto. Só tenho Ni0J. Se o efeito aleatório de intercepto também apresentar variância não estatisticamente diferente de zero, aí não é que eu tenho todas elas paralelas, eu tenho todas elas achatadas e regrediam ao LS. Então, isso aqui é um LS. Olha a minha mão, isso aqui é um LS. Agora, se eu tiver isso aqui, várias, com variância estatisticamente diferente de zero, eu tenho multinível só com Ni0J significante, efeito aleatório só de intercepto. Agora, se uma já for para cá, a outra para cá, a outra para lá, cada uma com inclinação, efeito aleatório, eu estou capturando todas as possibilidades, que é o exemplo que eu tentei trazer. É efeito aleatório de inclinação também. Agora, tem outro caso, só para... Se todo mundo partir do mesmo ponto, lá no intercepto, mais um para cima, outro para baixo, quer dizer, só as inclinações que variam, mas o ponto do intercepto é o mesmo, o Ni0J não vai ser estatisticamente diferente de zero, só o Ni1J. Então, está tentando capturar todas as possibilidades a partir da inclusão de efeitos contextuais. Tem uma pergunta da Eliane aí, acho que ela já está esperando há um bom tempo a resposta. Orlando, você quer passar aqui a pergunta dela? Tá, ok. Nos seus exemplos, o modelo multinível apresentaram desempenho muito melhor do que o tradicional. Há alguma restrição para adotarmos essa modelagem? Ela complementa aí. Desculpa. Por exemplo, se é necessário testar a normalidade. Por exemplo, se é necessário testar normalidade nos dados. Caso meus dados não sigam a distribuição normal, ainda assim posso pensar nesse tipo de modelagem? É uma pergunta, Iliane, boa noite, tudo bem? Obrigado pela pergunta, a pergunta super inteligente também, super legal. Olha só, em relação à primeira parte, há alguma restrição para usar essa modelagem? Eu não estou aqui tentando vender o peixe da modelagem multinível porque a gente escolheu esse tema não, mas realmente cada vez eu estou mais convencido que não há restrição alguma se a gente tentar. Mas Fávero, às vezes a gente não tem variável W, não tem variável de escola, não tem variável. Aliás, isso é muito comum quando a gente faz um cluster antes e não tem variável de cluster. Você tem só o cluster, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Não vai ter o beta da W e nem o beta da interativa no componente de efeitos fixos. Não tem problema absolutamente nenhum em relação a isso. O desafio, Eliane, em relação à primeira parte da sua pergunta, é encontrar contextos que mostrem significância para fins de
de geração de fitted values que respeitem esses grupos. A gente faz muito isso, por exemplo, em comitê de crédito de banco, quando às vezes os iguais não são tão iguais em relação a alguns comportamentos, os diferentes não são tão diferentes em relação a alguns comportamentos, e que a gente precisa modelar isso e monitorar para fins de concessão de algum tipo, ou para fins de oferta de algum tipo de produto financeiro no banco, etc. Tá certo? E as dummies apenas tão somente não resolvem, porque elas só entram no componente de efeitos fixos. Muito bem. E aí a Eliane, de maneira muito inteligente, complementa. É necessário testar a normalidade nos dados, por exemplo, caso os meus dados não sigam a distribuição normal, ainda assim posso pensar nesse tipo de modelagem? Eu acho extremamente inteligente essa pergunta também, muito legal. Olha só, a restrição, né, ou o pressuposto da normalidade dos termos de erro para modelos tradicionais OLS, realmente esse pressuposto garante, a partir do teste T, garante a construção dos intervalos de confiança para fins preditivos. Então, não é... A gente fala, às vezes, não vamos testar a normalidade dos resíduos no modelo OLS. Não, isso é muito teórico. Não, isso não é muito teórico. Isso, inclusive, serve de diagnóstico para verificar se o seu fit é linear, e, às vezes, ele tem um comportamento não linear, que se você propuser um modelo linear, você não vai ter aderência naturalmente dos termos de erro. E aí você propõe uma transformação de Box-Cox, um modelo não linear, enfim, no ALS. Aí, Eliane, você viu esse gráfico que a gente plotou, o KDE, o kernel, a distribuição para todos os 358 alunos? Uma coisa só que ele era o quê? Assimétrico. Que olhar aquele gráfico e até falar, nossa, tá com uma cara de Poisson. Beleza. Agora, vamos colocar uma lupa, cada um dos histogramas por escola. Você viu que já regrediu? Eu não comentei isso, tem razão, peço desculpas, mas já regrediu, cada escola regrediu a uma normalzinha, uma sobreposta com a outra. Se você fizer o teste para esses dados, no geral, os termos de erro não dão aderência à normalidade. Mas para cada escola, intra-escola, cada um dos terminhos dão aderência à normalidade. Ou seja, isso também facilita na modelagem multinível. Agora, o que a gente também está começando a discutir são os modelos FMM, que é uma derivação do GL, do multinível. Porque, vamos lá. GLM, aí a gente tem o quê? A gente tem isso que a gente está trazendo aqui para vocês, que é o GLMM, que é o Generalized Linear and Multilevel Models, ou Generalized Linear Mistos Models, ou também conhecidos, o pessoal chama muito de GLMN ou de GLLANN, que é GLAN, Generalized Linear and Latente Mixed Models ou Multilevel Models, beleza. E agora, pode procurar, o pessoal está trabalhando legal no R também em relação a isso, que são os FMM, tem tudo a ver com a pergunta da Eliane, que são os Finite Mixture Models. Finite Mixture Models. Que daí, Eliane, aí é o seguinte, para essa escola, estou pegando escola, mas para esse contexto, a distribuição é normal. Para esse outro, pode ser que dê uma Poisson. Aqui não, aqui eu tomei cuidado, você entra a escola, tudo normalzinho. Para esse outro, pode ser uma binomial negativa, com uma cauda longa. Para esse outro, pode ser uma zero inflated. Para esse outro, pode ser que nenhuma dessas funcione, mas uma Box-Cox intra-escola regrida à normalidade. Então, ó a viagem. Então, os modelos FMM são uma derivação natural dos modelos multinível. Na verdade, eu penso que está ao contrário. Acho que o mais geral de tudo talvez seja o FMM, multinível, caso particular, e os GLMs mais particulares ainda. Por quê? Porque daí você consegue permitir o monitoramento do comportamento do fenômeno para cada tipo de distribuição
contexto, que não necessariamente também vai ser normal. Aumenta-se muito a probabilidade no multinível de ser normal em outro contexto, como aconteceu aqui na nossa palestra, mas ainda assim você tem esse tipo de ferramenta, você enxerga, olha, para essa escola modela assim, para essa outra modela assim. Aí você vai estar no melhor dos mundos, do ponto de vista de obtenção dos fitted values para fins preditivos. Eu não sei se eu fui claro nos meus comentários. E aqui é uma avenida de estudo, uma avenida de publicação. Está começando agora o pessoal a estudar bastante FMM. E eu já estou sentindo a vibração de um monte de gente querendo saber. Já tem pacote no R para isso? Tem. Você conhece? O GL... eu vou escrever aqui, eu não sei onde eu posso escrever, mas é GLMN minúsculo, T maiúsculo, M de Maria maiúsculo, B maiúsculo. Eu vou escrever aqui. GLMNTMB. É um pacote novo, tem problemas esse pacote, tem algumas limitações, né? O pessoal é um pacote recente, então o pessoal está estudando. O próprio autor do pacote faz algumas críticas ao próprio pacote, né? Claro, o que é super legal, né? Então, mas é um pacote recente, e a gente tá vendo surgir, a gente está enxergando outras possibilidades aí, outros pacotes surgindo. Porque isso aqui, pessoal, com toda a franqueza, isso aqui é fronteira, o FM. Então, isso aqui é muita coisa legal para ser feita com base na pergunta super legal também da Eliane. Agradeço. Tem outra pergunta aqui. É do nosso colega aqui, o Tiago, do Statdados. Isso. De que forma as variáveis criadas sinteticamente, por meio de sinteticamente, por meio de técnicas não supervisionadas, podem melhorar a estimativa do modelo? Super legal, pergunta super inteligente também. Deixo aqui o meu forte abraço para o Tiago também. Tiago, Marques, espero que você esteja bem. Forte abraço, obrigado pela pergunta. É assim, prós e contras. Prós, eu até já falei, vou falar aqui de novo. A clusterização, ou até mesmo a implementação de uma PCA, em que você pode pegar o score obtido da PCA e clusterizar, enfim, não tem problema nenhum, clusterizar os fatores e tal, criar um algoritmo de classificação não supervisionado para a identificação de grupos, e esses grupos entrarem como contextos na modelagem multinível. Isso é super interessante, é super legal. Inclusive, você pode fazer com que o cluster seja definido não com base em todas as variáveis X, mas você pode clusterizar com base em algumas que você tiver interesse, depois esse clustering, porque senão você pode ter muita perda de variância explicada quando você tem o output da PCA jogando como input de uma técnica supervisionada como a técnica de multinível. Mas essa é uma decisão que precisa testar, não sei, depende do fenômeno. Agora, isso é uma vantagem, porque daí você consegue identificar grupos realmente que reflitam o comportamento daqueles dados e que não sejam grupos diretamente observáveis apenas. Tá certo? Não é que todo mundo que mora no mesmo bairro tem a mesma característica. Às vezes você é muito mais parecido com uma pessoa que mora no outro bairro. Então a clusterização não supervisionada pode gerar esse tipo de vantagem. Qual a desvantagem? A desvantagem é que a técnica não supervisionada, como o próprio nome diz, não permite que você faça supervisão das observações presentes na amostra para outras observações não presentes na amostra, inicialmente. Então, você perde o caráter inferencial quando você faz uma clusterização e depois quer fazer predição a partir do multinível para outras observações não presentes na amostra. Se você tiver uma outra observação que fala assim, cheguei, sou nova aqui na amostra, cheguei, dá para fazer inferência para mim? O que você precisa fazer? Você precisa incluí-la no modelo não supervisionado de novo, rodar o não supervisionado, rodar o cluster e aí fazer o modelo multinível. Ou seja, o cluster ele é estático para aquela amostra, porque não tem capacidade inferencial para outras observações não presentes na amostra por conta da própria natureza não supervisionada do algoritmo.
esse é um desafio. Então, respondendo concretamente, Thiago, esse ping-pong entre não supervisionado e supervisionado acontece o tempo inteiro, não tem jeito, mas faz parte da própria natureza das técnicas. Espero ter sido claro. Marcos, suas observações. Estou aqui aprendendo. Né? Pois é, estou aqui, como diz o Tiririca, né? Perplexo. Estou aqui perplexo. Com tanto conhecimento, tão pouco tempo. Muito bacana. Olha só, Marcos, teve um chat aqui, no chat, o seguinte, Fernando de Carvalho Araújo, assunto altamente complexo, porém com as explicações fica muito mais claro. Valeu pela abordagem, Fávero. Foi o Fernando de Carvalho Araújo. E, no início também, eu tive a mesma impressão. Quando você começou a explicar, Fávero, falei, meu Deus do céu, a coisa não é... O bicho não é tão feio assim, não. E aí eu comecei a entender bem melhor. E pelo que o professor falou, a gente já está caminhando por uma fronteira aí, né? De técnicas ultra avançadas, mas a didática do professor, assim, com esse material da apresentação dele, eu acho que é um ótimo caminho para iniciar aí, para quem tem interesse, né? Em utilizar essas técnicas. Agradeço imensamente, Fernando, pelo comentário, o professor Carlos França aqui também, ficou muito honrado. Eu queria só colocar mais um aqui, pacote, que é o Mix Tools, tá? Eu vou colocar aqui no chat, esse também é mais recente. Mix Tools, ele também é mais recente, testei pouco, comparativamente ao GLMMTMB, tá? Que eu já testei bem mais, mas ele também trabalha com os modelos FMM, com uma derivação natural, permitindo, inclusive, distribuições entre contextos diferentes, etc. Vale a pena brincar bastante com esse pacote aí. Acho que tem uma avenida, de fato, pela frente. Eu achei muito interessante aquela sua dica sobre... Aliás, sua recomendação sobre um livro que o professor tem até um lado filosófico, porque acho que é uma das maneiras que a gente tem que lançar mão devido a essa alta complexidade, eu acho que a filosofia ela tem que vir para que a gente consiga, inclusive, traduzir, né? Com certeza, professora, eu concordo 100%. Daniel Curjô, professor Daniel Curjô, fantástico, né? Ele é estatístico, demógrafo e filósofo, e de fato, não é o modelo pelo modelo, né? Mas o modelo como reflexo de um construto metodológico e epistemológico e filosófico que, na verdade, vai tentar refletir cada um dos nossos problemas, seja na área militar, seja na área de educação, seja na área de logística, transportes e qualquer... Saúde. Eu me lembrei de um paper, mas não tenho a referência aqui, eu fico devendo, depois eu passo para vocês, mas é um paper recente, deve ter uns 2, 3 anos, que a observação, olha isso, a observação era o dente e o contexto era a boca. E ele pegou, era um paper da área de odonto e que ele rodou modelagem multinível. Dente intra bocas de vários indivíduos, características de dente, características de indivíduos, tem indivíduo que não tem cara de jeito nenhum, outros indivíduos tem uma propensão muito maior, etc. Então, a modelagem multinível não é um modelo pelo modelo, mas é uma tentativa de você entender o fenômeno sob uma outra perspectiva, onde existem observações, indivíduos e contextos. E essa é a linha do Daniel Curjô. O livro dele, Metodologia e Epistemologia da Modelagem Multinível, fala justamente sobre isso, né? É um livro quase nada quântico. É um livro muito descritivo, mas que vai por essa linha epistemológica da modelagem. É uma coisa rara, né? No mundo das exatas, assim, é difícil, né? Ter alguém que traduza filosoficamente.
É verdade. É muito legal. Inclusive, entre os puristas é até mal visto. Né? Sempre tem isso. Alguns puristas, já vem esse cara com esse papo furado. Eu gosto de ver um monte de letra que ninguém entende nada. Né? Alguns Olha puristas só, não pessoal. gostam. Professor Fávero, o nosso companheiro velho de guerra aqui, o senhor tirou ele da cama porque ele está com Covid. Professor Ariel não se conteve e quis participar também na palestra contigo. Obrigado. Vamos lá, Ariel. Palestra, parabéns, professor. Muito boa palestra. Muito obrigado, uma honra. Tem que falar muito, tá muito difícil. Tá bom. Mas eu queria estar parabenizando o senhor pela atuação. Seja bem-vindo ao nosso evento. Espero ter mais contribuições de vocês, de seus alunos, estudantes e outros colegas também. É muito importante que a gente venha divulgando a linguagem do R e a estatística, a utilização fora da estatística, vamos dizer assim, fora do meio da estatística, para outros meios, outras ciências, né, onde a gente aplica o conhecimento e às vezes não tão bem como gostaríamos, né, como o senhor está dizendo. E esses textos, como o senhor diz, em que a gente tem poucas equações, mas muito saber, né, muito conhecimento, trazem para algumas áreas um refresco, né, Marcos? Apesar de você ter razão, os puristas não vão gostar, mas em muitas áreas são esses textos que vão poder nos possibilitar entrar e começar a discutir assuntos mais elaborados, porque fica mais difícil para aqueles que não têm uma base quantitativa utilizar os modelos e os conhecimentos dessa área. Perfeito comentário. Obrigado, prazer. E o bom é a gente saber que a gente não está sozinho, né? Tem um grupo que defende isso. Eu acho que isso é muito forte na comunidade do R, essa abertura para várias áreas, né? E isso também faz com que o ser seja um sucesso, porque a gente recebe bem em todas as áreas aqui, sejam estatísticos ou não, e assim, sempre procurando disseminar o conhecimento, né? E aí esse aprofundamento ele é possível, mas aí é um trabalho individual, né? Verdade. E nem sempre é necessário, né, Luciano, que você compreenda. Depende da área da pessoa. Né? Todo o fundamento que está por trás, você sabendo bem os princípios, entendendo como eles vão ser aplicados e talvez utilizando corretamente os pacotes, você consiga produzir bons resultados, mesmo sem ser um estatístico, mesmo sem ser um expert na área de estatística. Né? E o mais difícil é justamente isso, como o professor falou, traduzir o conhecimento para as pessoas de uma maneira que seja palatável para elas. Claro. O machine learning tem feito muito isso. A pessoa de machine learning tem procurado não ir dentro das equações, mostrando exclusivamente a matemática, mas mostrando os resultados e procurando entender os resultados e descrevê-los. E isso talvez seja mais importante para a ciência na maneira de evolução. As contas vão ficar pelos computadores, né? Porque, afinal de contas, nem todos nós vamos poder fazer essas contas. Tem razão. Principalmente com uma quantidade cada vez maior de dados que hoje nem são modelados na própria máquina, são modelados numa virtual machine que fica lá na empresa não sei aonde, modelados via AWS, via GCP ou via Azure, etc. E depois fazer o deploy desse modelo para colocar esse modelo em produção, etc. Quer dizer, concordo plenamente com as palavras do professor Ariel. A gente não vai muitas vezes fazer essas contas, né? A máquina vai fazer para a gente tem que ter capacidade de construir o modelo a priori e interpretar o modelo a posteriori. Né? Olha só, rapidinho, o professor Marcos teve que sair, porque ele vai dar aula agora. Então ele pediu para te avisar. Um abraço, professor. Um abraço, Marcos. Até mais, satisfação estar com o senhor. Até mais. Igualmente. Até mais. A conversa nossa aqui, nosso bate-papo, está muito bom. Eu ver a Luciane e o Ariel, aí se vocês ainda têm mais alguma coisa, plateia, vamos aproveitar essa, como é que se diz, essa nossa oportunidade de conversar aqui com o professor Fávero.
Já veio outra pergunta aqui. Não, é um comentário, eu selecionei aqui, talvez o professor queira fazer algum convite aí ao MBA. Como que é? Como é que faz esse MBA? Eu tenho também a oportunidade e o prazer de ser coordenador do MBA da USP em Data Science Analytics. A cada 6 meses temos uma nova turma. A última turma começou a semana passada, inclusive agora em maio. A próxima turma começa final de outubro, e um prazer, uma honra ter essa oportunidade. Acho que É presencial? Não, é totalmente online, 100% online, com alunos do Brasil inteiro, de todas as Américas, gente da Coreia do Sul, do Japão, da Itália, muitos brasileiros. Tem estrangeiros também. O MBA, ele é, além de tudo, com tradução simultânea para o inglês e para o espanhol. As aulas são ao vivo, mas são todas online. Então, prazer, Leonardo, estou vendo você aqui, obrigado, uma honra, prazer. Gustavo também, Gustavo está aqui também, obrigado pelos gentis comentários. Bom, acho que estamos chegando ao fim, né, Orlando? Dessa jornada. Professor Fávero, parabéns. A nossa mestre de cerimônia já está ali apertando a gente aqui já. Parabéns mais uma vez. Agradeço imensamente por ter contribuído com a sua sapiência. E, claro, já pensando em 2023, entre 24 e 26 de maio, nós contamos com a sua presença, claro. Para entender a disponibilidade. Está anotado aqui. Eu quero te agradecer. Para mim, um prazer, uma satisfação, uma honrosa oportunidade. Professora Luciana Alcoforado, professor Orlando Longo, professor Ariel Levi, professor Marcos Santos, e a Noelle, a professora Noelle Camelo também está aqui com a gente. Muito, muito obrigado, uma satisfação sem tamanho. Muito obrigado e continuo à disposição. Obrigado. Ok, Fábio. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, professor.